Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Um artigo científico publicado em 2022 sobre a eficiência de produtos comerciais com fungos micorrízicos é apresentado neste vídeo. Será que esses produtos funcionam? Pessoal, então a gente vai apresentar esse trabalho que foi publicado no ano 2022 e ele é muito interessante. Ele trata de uma avaliação global de produtos comerciais com fungos micorrízicos arbusculares e que foi feito tanto em caso de estação como em condições de campo. Aqui está onde pode ser encontrado, quem quiser se aprofundar em mais detalhes. E qual é a importância disso, né? A importância é que no Brasil já temos produtos com esse perfil e que eu acho que ele traz uma contribuição muito interessante, embora ele não tenha sido feito no país. Então, vamos primeiro definir o que são micorrizas, que são associações simbióticas mutualísticas em que fungos do solo eles se associam em simbiose a raízes e isso traz várias vantagens à planta, ao ambiente e tudo mais. Então ele é muito interessante, né? Ainda mais que os estudos mostram que ao redor de 80% das plantas do planeta se associam com esses fungos. Há vários tipos de fungos micorrízicos, a gente vai abordar aqui os mais comuns, que são os fungos arbusculares micorrízicos, e eles têm um enorme potencial econômico, porque ele traz muitos benefícios que a gente já vai ver, funções junto à planta. E aí há um surgimento global, inclusive no Brasil, há produtos comerciais que se comprometem, né, pelo menos se dizem, né, que conseguem, né, vender um produto comercial com esses fungos e que eles trariam benefícios. Então vocês vejam, né, quais seriam essas funções e por que eles são tão interessantes. E a gente está numa fase, né, de muito bem-insumo no país, entradas de empresas de vários locais do mundo e com boas tecnologias, outras com não tão boas. Mas as funções são, né, o aumento de absorção de nutrientes pela planta, e aí se comenta muito de fósforo, né, ele tem um efeito muito importante, inclusive alguma literatura fala que ele conseguiria pegar alguns fósforos, né, para a planta, que ela absorvesse, e que esse nutriente estaria de uma maneira muito absorvida ao solo, e eles tornariam esse fósforo disponível. Também tem nitrogênio, eles são capazes, essas associações, essas micorrizas, são capazes também de trazer para a planta, e outros nutrientes. Ele também ajuda no crescimento das plantas, resistência a estresse, melhora a estrutura do solo, reduz perdas de nutrientes do solo. Isso tudo está citado nesse trabalho, e etc. Então ele é muito interessante se a gente conseguir fazer com que a gente faça inoculações com esses fungos junto às plantas e que poderiam trazer e podem trazer muitos benefícios. Esse trabalho trabalhou com o quê? Então vamos ao material e métodos, né? Eles fizeram, né, condução de pesquisas científicas por 3 grupos completamente independentes que são citados, né? Um trabalho extremamente interessante que foi feito, né, um trabalho na Austrália, na Europa, e teve estudos em casos de vegetação, que foram na Austrália e na Europa, em condições ótimas para micorrizas, com solos tratados para isso, com solos esterilizados e não esterilizados. Isso aqui é bastante importante que vocês gravem. A gente vai ter resultados tanto em solos esterilizados como não esterilizados. E nos Estados Unidos, que eu considero que também foi muito importante o trabalho, eles fizeram estudos em condições de campo. Bem, foram feitas, né, trabalho com 28 inoculantes comerciais, comprado
efetivamente no mercado, não é, de todos eles de diferentes fabricantes. Então, foram utilizados 10 inoculantes comprados na Austrália, né? Foram 10 números utilizados na Austrália, 15 na Europa e 3 nos Estados Unidos. E dentro dos países eram de fornecedores completamente diferentes. E daí eles foram testados individualmente. O trabalho que eu estou descrevendo tem muito mais detalhes e quem tiver interesse em aprofundar, que localize esse trabalho para ler, porque ele é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, é que eu estou fazendo um resumo. Bem, esses inoculantes foram avaliados pelo seu potencial de promover a colonização das raízes por micorrizas. Não é? A gente vai ver resultados, o que se obteve com esses produtos. Também há os dados que também foram produzidos de biomassa e de colonização de raízes, se fizeram correlações, em experimentos de caso de vegetação, principalmente em solos esterilizados e não esterilizados. Para a testemunha positiva, não é? Eles colocaram inoculantes que eles já conheciam, não é, que são eficientes, inoculantes para formar as micorrizas com fungos conhecidos desses laboratórios, tanto na Austrália como na Europa. E aí os resultados são muito interessantes, porque aí se comparou produtos comerciais com inoculantes e fungos muito conhecidos dos pesquisadores. Aí vamos ao experimento na Austrália. Esse experimento foi feito em caso de vegetação, com os solos esterilizados e não, né, com a cultura tomate colhidos aos 42 dias pós-transplante. Solo. É um solo conhecido por ter muita eficiência na inoculação de micorrizas, já estudado. Os solos foram corrigidos para serem ideais para a simbiose. As plantas foram colhidas, já falei, né, aos 42 dias pós-transplantes. Vasos de 1,5 kg e as raízes foram separadas da parte aérea para se estudar a colonização dessas raízes e vocês vão ver os resultados que são muito interessantes. E o pessoal na Austrália ainda fez uma análise química, e isso também é fundamental que vocês gravem, para NPK, que continham nesses produtos. Quer dizer, se tinham ou não nutrientes além do prometido, que eram os fungos micorrízicos. E depois a análise estatística. Mas, por favor, gravem bastante essa questão da análise química para NPK. O da Europa, né, também foi feito com a vegetação, com solo esterilizado e não. Foi feito com óleo poró, com os vasos de 1,3 litros. Aos 124 dias de cultivo, desde a semeadura, as plantas foram colhidas para as análises. Aí foram feitas análises químicas e análise estatística. Quero chamar a atenção que na Europa, eu lamento, né, hoje vendo os resultados, que não foram feitas as análises químicas de NPK. Isso eu acho que é um fato muito importante nesse trabalho. Nos Estados Unidos, né, os trabalhos foram feitos a campo, com soja, 5 repetições. Eles aplicaram, conforme indicado pelo fabricante, inóculos misturados com água, né, no momento certo que o fabricante indicava. A aplicação que era 2 semanas após a semeadura ao redor das plantas. Eles ainda incluíram um tratamento com um fungicida Topsin M, que como princípio ativo, que a gente também tem no Brasil, que é o tiofonato metílico, que é um fungicida. Eles criam um impacto fungicida nesses fungos micorrízicos quando aplicado, se impactavam ou não. Colheita 112 dias após a semeadura e depois análises químicas e análises estatísticas. Obviamente, como é um trabalho de campo, não houve solo esterilizado e não. Todo o solo não era esterilizado. Então, resumindo, não é, tudo que foi falado, né, o material e métodos, a Austrália, não é, foi feito com tomate, em caso de vegetação, em solo estéril, aqueles, né, e o inoculante como recomendado pelos fabricantes, 42 dias depois do transplante à colheita, em solos não estéreis também, né, e com 10% de solo e o resto, né, de areia,
inóculo como recomendado, né? E a colheita a gente já falou, né? Quando escolheu para fazer as análises. A Europa, feito com alho poró, e também aí já um pouco diferente, 50% com solo, não é? De baixo fósforo, para ver se aconteceria a micorriza, que isso muitas vezes é dito, né? Que em solo de baixo P é onde elas conseguem ter melhor efeito de inoculação. Então, 50% solo e 50% com areia, 20 gramas, que é maior, segundo eles, do que a dose recomendada pelo próprio fabricante, e o tempo, né, que já foi comentado, da colheita. E no solo não estéril foi 100% solo, com alto P, e com o inóculo como recomendado. Então, aqui no primeiro, eles colocaram a mais do que a recomendação, o solo estéril. E o tempo a gente já comentou, né, que eles colheram as plantas. E nos Estados Unidos, um trabalho de campo com soja, e que aqui fala o número de esporos por metro quadrado e a colheita da soja, ou melhor, a colheita, né, do material produzido, retirado aos 112 dias. Então vamos aos resultados feitos em solos não esterilizados, onde, claramente, o fungo que vai ser adicionado ao solo vai ter uma competição natural, e é como as coisas acontecem, né, na realidade. Bem, então, como é não esterilizado, nós vamos ter na Austrália, em caso de vegetação, na Europa, em caso de vegetação, e nos Estados Unidos, a campo. E o que foi medido? Né, a colonização, a percentagem das raízes colonizadas. E aqui é o controle, em que não se adiciona absolutamente nenhum fungo, né, e aqui é o fungo conhecido deles, né, tanto aplicado esses tratamentos na Austrália como na Europa, que são fungos que eles sabiam que já são fungos que eles conhecem muito bem e que conseguem efetuar micorrizas bastante consistentes. Detalhe importante é que eles não observaram em nenhum dos trabalhos, é só ver as letras, não é? Nenhuma diferença estatística entre os inoculantes comerciais e a testemunha ou controle. Então, é importante destacar isso aí, não é? E que também gostaria de fazer um comentário que onde se destacou, e que inclusive foi o único diferente dos inoculantes comerciais, os inoculantes comerciais não deram nenhum resultado estatístico contra o controle em nenhum dos casos, mas o fungo, que é esse, o Rhizophagus irregularis na Europa, que era o conhecido dos pesquisadores, deu um resultado, esse sim, diferente da testemunha. Quer dizer, os produtos comerciais, nenhum deles, nessa situação de um solo que tem competição contra os micro-organismos, não houve nenhum resultado em nenhum dos 3 locais. E o fungicida nos Estados Unidos, como vocês podem ver aqui, ele foi estatisticamente prejudicial, aparentemente, pelo menos em relação à colonização, em relação a 2 inoculantes, não é? Que ele teve um decréscimo estatístico em relação aos outros inoculantes, a esses 2 inoculantes, que são inoculantes A e B, que a gente vai falar mais um pouquinho depois. E esse resultado aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ele é fundamental, porque esse inoculante, ele tinha um alto teor de NPK, mas não colonizou, mas vocês vão ver o resultado da biomassa produzida. Infelizmente, nos outros locais não houve essa análise de NPK que estava embutido junto com esse inoculante. Então vamos ver agora a biomassa produzida nesses solos não esterilizados. Então vocês observem o quê? Primeiro, que eles fizeram os estudos estatísticos, não houve correlação entre a colonização das raízes com a biomassa produzida. Então isso já acende um alerta aqui bem interessante.
Uma outra coisa importante e fundamental é esse tratamento G, que eu falei para vocês o que ele foi um dos tratamentos de destaque, porém por um detalhe, não foi por colonizar as raízes, sim porque ele tinha NPK em sua constituição. E não era declarado, né? E lá na Austrália, em outros lugares, não é obrigado a declarar os nutrientes. Então os autores comentam bastante isso, que provavelmente esse efeito é muito mais nutricional de NPK do que do efeito de micorriza, até porque a colonização dele nas raízes foi bastante eficiente. Qual é a discussão que eles fizeram, esses autores, sobre esses resultados de solos não esterilizados? É uma situação real e, a princípio, né, os inoculantes comerciais tiveram menor condição de competir com os fungos nativos. Quer dizer, você colocando ao solo não adianta colocar, porque os fungos nativos conseguem ser mais eficientes e eles não se destacam para fazer micorrizas eficientes. Existe outra discussão, que a introdução de novas espécies de solos estão sob muita discussão, podem ser problemas, porque muitas vezes esses fungos, eles se perguntam, será que não podem ser invasivos? O experimento dos Estados Unidos mostrou, eles fizeram esse estudo, uma redução da riqueza de microbiologia do solo, onde se aplicou esses inoculantes. Quer dizer, houve um efeito negativo na microbiologia do solo. Embora não tenha sido muito competitivo, ele, de alguma maneira, houve algum efeito negativo sobre a microbiologia do solo. E os resultados do inoculante G, na Austrália, foi devido ao seu conteúdo de nitrogênio, fósforo e potássio e não devido ao prometido pelo fabricante, que seria devido aos fungos. Por fim, nessa discussão dos solos não esterilizados, os resultados sugerem que ou as recomendações das empresas são subestimadas, ou a viabilidade dos esporos não são suficientes para melhores efeitos de colonização das raízes. E essa baixa viabilidade talvez até seja por estocagem, por transporte, não é? Então, os autores chamam muita atenção disso, que algumas coisas precisam ser repensadas nesse tipo de comércio. Agora a gente vai aos resultados com solos esterilizados, aí obviamente só em caso de vegetação, e eles são bem interessantes, não é? Na Europa, dos inoculantes, e a Europa está aqui nesse gráfico, com os inoculantes, dos inoculantes apenas 4 tiveram efeito significativo, mas o fungo que se conhecia. Nota-se que esse solo não há competição, né? Praticamente não há, porque ele está esterilizado. Então, só 4 de todos os testados deram resultado em condições de solos esterilizados, resultados estatísticos. Já na Austrália, aqui, né, nós estamos falando de colonização das raízes, já na Austrália vocês podem observar que o fungo, né, que eles já tinham experiência, teve um resultado muito bom e estatisticamente com poucos outros inoculantes, vamos dizer assim, que deram resultados estatisticamente igual. E, de novo, né, a gente vê que os fungos conhecidos dos pesquisadores foram bem e muito poucos realmente se destacaram dentro dos 28 de todos os testados, né? Aqui nos esterilizados teve alguns que foram bem, mas não em condições reais de solo não esterilizado. E agora vamos ver resultados de produção de biomassa, não é? E nós vemos que os tratamentos da Europa teve, sim, 4 em solos esterilizados que também se destacaram em biomassa. Então, esse resultado é bem interessante, porém não em condições tão reais, porque, aliás, condições de solos esterilizados. Já em solos esterilizados, de novo se destaca o G, que muito provavelmente
foi por causa do NPK, né, que tinha dentro dele, era omitido e prometia efeitos biológicos. Então, eu acho que são resultados muito importantes. Então, aqui eu reafirmo nessa questão que será que a gente precisa ver isso aí, com muito detalhe, se os inoculantes não vêm já com fertilizantes juntos, né? Bem, e qual é a discussão em solos esterilizados que eles propõem, os autores? Mesmo em solo esterilizado, apenas 4 entre todos os inoculantes foram eficientes. Quer dizer, 84% deles foram ineficientes. E a gente está falando de um solo que os fungos não competiam com a microbiota do solo. Controle, aí eles comentam, né, que o controle de qualidade é necessário, porque não há, pelo menos nesses países e muito provavelmente no Brasil, né, um controle de abundância de esporos, viabilidade dos produtos após estocados. E aí eles sugerem, né, nessa discussão, que fabricantes e agências reguladoras, de alguma maneira, têm que regulamentar e estudar tudo isso, porque é muito pouco resultado para um produto que está comercial no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, com algumas marcas. Muitos dos inoculantes australianos tinham níveis de nutriente NPK, sem descrição na embalagem. Então, realmente é um detalhe fundamental, porque num solo muito deficiente de algum nutriente, isso aí pode ter um impacto importante. Eles ainda colocam que os resultados sugerem que, de novo, ou as recomendações das empresas são subestimadas ou a viabilidade dos esporos não são suficientes para melhores efeitos de colonização das raízes e, consequente, resultados positivos da geração de micorrizas. Então, como conclusões do trabalho, os autores concluem, né, que, embora testados em condições ótimas, a maior parte dos inoculantes foi ineficiente. Consumidores podem ser prejudicados, necessários controles de qualidade dos inoculantes vendidos no mercado. Estudos, além disso, né, de sua viabilidade econômica e ambiental dos inoculantes, lembrando que esses inoculantes tiveram impactos sobre a microbiota dos solos. E aí, como conclusões, né, eles colocam esse desenho que eu achei muito interessante, que quais eles sugerem que seja um critério de qualidade e nós, no Brasil, talvez adotáramos, como pelo Ministério da Agricultura e pelas empresas mesmo, né? A primeira coisa é que efetivamente as etiquetas e as documentações sejam claras. Se tiver NPK dentro do produto, que seja mostrado que há NPK. Tem que ser estudado como critério essa questão da concentração dos fungos, né, dos propágulos dos fungos dentro dos produtos e toda essa questão de como ele chega ao produtor. E também, né, seria importante, adequado, colocar que esses fungos, né, arbusculares micorrízicos tivessem as espécies declaradas, qual é o material, além deles, que tem dentro desses produtos, que servem como carregador desses fungos, né, e quais são os aditivos utilizados nesses produtos. E como critério de qualidade de controle, eles recomendam, né, fazer ensaios, né, com bioensaios, para ver realmente a viabilidade desses propágulos, fungos, o tempo, né, a rapidez da colonização das raízes, para aumentar o crescimento da resposta das micorrizas em condições controladas, quer dizer, para a gente realmente conhecer esses produtos. Então, o importante desse trabalho é que eu acho que é uma tecnologia interessante, que provavelmente o mundo está estudando, vai crescer, vai ser importante, ou já é importante, mas que todos nós temos consciência que precisamos melhorar os critérios, os controles, porque esse trabalho mostrou que realmente, infelizmente, grande parte dos produtos naquelas regiões, e provavelmente nas nossas, fracassaram e
E nós temos produtos no mercado que sugiro, que façam pesquisas, que se desenvolvam, e para a gente realmente, todos, né, tenhamos benefícios dessa tecnologia. Ok, pessoal? Forte abraço a todos e até a próxima.